Olá, tudo bem? O Momento Dopamina de hoje fala exatamente sobre uma situação que nos acontece geralmente em tensões, em batalhas, que é o medo, a dúvida, a angústia. E Davi, o maior, talvez um dos maiores lutadores de toda a história, o rei Davi, o filho de Jessé, ele, diante de uma batalha, ele compõe o Salmo 46 e ele diz assim, que Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia, que não temeria mal algum, que a terra poderia se mudar, que os mares poderiam bravejar, que as montanhas poderiam se abalar, e havia um rio cujas correntes alegravam a cidade de Deus, e Deus estava no meio dela, pelo que não seria abalada. Deus ajudaria ela a romper da manhã, que as nações se levantariam, que os reinos se embraveceriam, mas que Deus seria o seu refúgio e a sua habitação. E ele faz um convite a todos e diz, olha, vinde contemplai as obras de Deus. Ele quebra o arco, corta a lança, joga os carros no fogo. E no versículo 10 do Salmo 46, Deus entra no meio da oração e diz uma palavra que é a minha palavra para você nessa manhã. Olha, aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu seria exaltado sobre a terra, seria exaltado sobre as nações. O que Deus estava querendo através do rei Davi, que a população, que o povo não se angustiasse, não sofresse com as fobias, com os medos que eram normais e esperados, mas que eles focassem e sabessem que Deus iria batalhar, que Deus iria pelejar, que Deus iria entrar naquela batalha e naquela guerra por eles. Existem batalhas nossas que, por mais expertise que nós possamos ser em assuntos, em momentos, em situações, em vivência de vida, tem coisas que pertencem a Deus. Tem batalhas que Deus quer que nós descansamos, que estejamos preparados, qualificados, que estejamos atentos, mas que tem batalhas, tem situações que nós devemos nos calar, que o silêncio é uma peleja, que se calar diante às vezes de ataques é a melhor coisa a se fazer, porque os nossos inimigos, eles se destroem no meio do caminho. Lembra da história de Josafá? O rei Josafá, no livro de Crônicas, quando ele soube das montanhas de Seir, os homens de Amon, todos vindo contra ele, ele ficou calado, adorou a Deus e então percebeu que Deus batalhou. Os inimigos se confundiram e então ele percebeu que aquela batalha não havia arsenal humano, não havia tanque de guerra, não havia navio ou avião, caça, que poderia deter, mas que era Deus que iria dar a estratégia certa. É o que Deus está pedindo a nós. Às vezes, aquieta-te, fica em silêncio, não compra essa batalha, não entra nessa briga. É Ele que peleja, é Ele quem luta, é Ele que dá o direcionamento. Os inimigos nossos, às vezes, eles se matam sozinhos. Eu já tenho percebido isso, que eles mesmos se afrontam, eles mesmos se peleiam, eles mesmos se lutam entre eles. E isso aconteceu na história do rei Josafá, isso aconteceu na história do rei Davi por diversas vezes. Quando chegavam no acampamento, estavam destruídos porque eles mesmos teriam se suicidado, lutado, esquartejado, mortos entre eles. O exército só chegou e pegou as bênçãos, as riquezas e os tesouros. Assim é Deus pedindo para nós, não coloque o teu meio político, não coloque a tua mão, não entre diante disso. Tem coisas que é Deus, para que você possa entender que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus, que a dependência tem que ser dele totalmente, porque ele nunca falhou, ele nunca chegou atrasado e ele nunca nos desamparou. Ele não mente, não erra, não falha, não chega atrasado, ele tem a palavra certa, ele tem a vitória certa, o momento certo. Só basta nós controlarmos a nossa impulsividade, aguentarmos a nossa ansiedade e saber que desde a antiguidade não se ouviu e nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, Isaías 64:4, para aqueles que nele confiam. Deus te abençoe, uma ótima semana, momento dopamina de hoje. Tchau, tchau.